Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe Azaf, professor de português e de literatura de vocês. E hoje nós vamos nos introduzir efetivamente às produções, aos fenômenos e às escolas literárias, aos movimentos literários, muitas vezes assim dito. Por hoje vamos ver trovadorismo, humanismo e classicismo, também chamado de renascimento cultural. A grande questão é que, por mais que possa parecer que se trata de muito conteúdo, nós vamos ver que associar contexto histórico com características gerais dos movimentos ajuda e muito. Muitas questões vestibulares vão abordar a interpretação acerca desses movimentos literários, seja trazendo um poema desse período, seja trazendo um texto comum em prosa de crítica e de análise desse período, ou seja qualquer outra forma textual que venha exigir do aluno interpretação sobre aquele movimento. A grande questão, novamente, é que o conhecimento dessas escolas literárias servirá muito de base para essa interpretação. Ele não será o conhecimento necessário para a interpretação, mas será parte da interpretação. Portanto, começando por trovadorismo, nós vamos ver que se trata de um movimento da Idade Média, que surgiu no século XI, portanto da Era Medieval, e que é um marco na história, sobretudo portuguesa. Por quê? Porque se trata do surgimento da língua portuguesa e da literatura portuguesa. Naquela época, se falava muito o latim. Na verdade, o latim era a língua falada nas regiões dos atuais Portugal, Espanha, França e Itália. No entanto, havia dialetos nessas regiões. E um dos dialetos era o dialeto galego-português. E esse dialeto é responsável por gerar os primeiros textos na língua portuguesa. Na verdade, ele é o dialeto responsável pela formação da língua portuguesa. Se quando eu disse Idade Média você se lembrou de reis, rainhas, príncipes e princesas, cavaleiros, mosteiros, monges, padres, você está no caminho certo, porque é esse o contexto histórico. Um contexto histórico caracterizado pela Igreja Católica dominando a sociedade europeia, pelo feudalismo, um sistema político-econômico de divisão do reino em grandes propriedades chamadas de feudos, pelas cruzadas, que eram lutas travadas pelos nobres cristãos europeus em direção a Jerusalém, e as lutas contra os mouros, que eram os muçulmanos que vieram do norte da África, entrando na Península Ibérica, aquela localidade onde temos Portugal e Espanha. Entende? Nesse contexto, a gente já percebe uma hierarquização da sociedade, uma espécie de sociedade estamental, né? Dividida em estamentos. É de muita importância para entender o próprio trovadorismo, porque nos palácios feudais, o público que era entretido pela poesia trovadoresca era a nobreza. No caso, o trovador, que em geral era um nobre português, um nobre espanhol, esse trovador declamava poesias ao som de instrumentos musicais para uma senhora amada. Muitas vezes essa senhora já tinha um marido, mas mesmo assim o trovador trazia essa poesia como uma forma de não amor idealizado, mas como um amor que, mesmo que não se concretize, vai ser um amor pelo qual o eu lírico vai sofrer, um amor pelo qual ele vai ter que lutar. Nós vamos entender isso um pouquinho mais adiante. Olha só,
nós vamos ter dois tipos de produções literárias no trovadorismo. As cantigas, que eram essas poesias que eu estou dizendo, que eram declamadas ali nos palácios feudais, nos castelos feudais, e as novelas de cavalaria, que vão ser narrativas em prosa, que virão um pouquinho depois do início do trovadorismo. A respeito das cantigas, nós vamos ter 4 tipos de cantigas, os 4 tipos principais. A cantiga de amor, que era a cantiga no qual o eu lírico sofria pela senhora amada, pela dama amada, e ele não só sofria, mas via que esse amor muitas vezes não era correspondido. Ou seja, ao invés de parar de sofrer por ele, ele não se contenta, ele sofre, ele luta por esse amor. E nós vamos ver que nessa poesia tem uma característica muito marcante, que se chama vassalagem amorosa. A vassalagem amorosa é um nome que vem de um nome do contexto histórico. Aí vem aquela relação que eu tinha comentado no início da aula com vocês, do contexto histórico com o movimento literário. O contexto histórico, como eu disse, também é caracterizado pelo feudalismo. E o feudalismo só existe a partir de uma relação de suzerania e vassalagem. Você se lembra como que se dava essa relação? Eu não vou entrar no mérito da história aqui agora, mas a questão é que a suzerania e vassalagem consistia num programa, num combinado entre o suzerano e o vassalo, um combinado de servidão praticamente. O vassalo serviria ao suzerano concedendo a ele proteção e fidelidade, enquanto o suzerano concederia ao vassalo o feudo, a terra para que ele pudesse construir a sua moradia e a sua propriedade, que seria o feudo. Na vassalagem amorosa, nós vamos ver essa mesma relação, mas no sentimento amoroso. Enquanto o vassalo do trovador vai conceder fidelidade, proteção à amada, à senhora, a senhora vai ser dominadora. Ela vai ser a espécie de dominadora do trovador. Então, ela é efetivamente uma senhora, uma dona. Ela é a dona do vassalo do trovador. Entende? Então, a vassalagem amorosa pode ser vista também, muitas vezes, tem como sinônimo sofrimento amoroso. Só que o sinônimo mais preciso seria a servidão que eu tenho pelo amor que eu tenho. Entende? Então, lembrando essas características da cantiga de amor: vassalagem amorosa, sofrimento por amor e amor não correspondido. Lembrando que aqui o eu lírico é sempre masculino, é sempre uma voz do trovador mesmo. Outra cantiga é a cantiga é a cantiga do amigo, cantiga de amigo. Nessa cantiga, o eu lírico é sempre feminino. Por mais que eram escritas por homens, o eu lírico era feminino. E nessa cantiga, o tema é único. É a saudade que a mulher, que a senhora, que a dama sente do amigo, que seria o amante, que seria o marido, que seria um trovador pelo qual ela se apaixonou, Ela provavelmente, teve uma paixão. É uma saudade por quê? Porque muitas vezes, naquele contexto histórico, os homens iam para as guerras. E esses homens deixavam suas mulheres, deixavam suas senhoras. E essa mentalidade de querer reproduzir essa realidade que a mulher tinha de ter que ser abandonada pelo marido, pelo amante,
Essa tentativa de reproduzir isso gerou a cantiga de amigo. É importante lembrar que na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, beleza? Outras duas cantigas um pouco menos importantes são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Ambas são cantigas satíricas, ou seja, são poesias satíricas de crítica. A cantiga de escárnio vai ser uma crítica, uma sátira indireta, no qual nós vamos ter uso de ironia, sarcasmo, para gerar aquele duplo sentido, sabe? As cantigas de maldizer vão ser, por outro lado, poesias com críticas diretas, com críticas sem duplo sentido. Muitas vezes o uso de agressões verbais e de, inclusive, palavrões. Mas, afinal, a quem eram direcionadas essas críticas e sátiras? Elas eram, em geral, direcionadas tanto aos maridos das senhoras amadas, como uma espécie de eu sou muito melhor do que você, ou às damas, ou às próprias senhoras que não correspondiam ao amor que o trovador tinha por elas. Entendido? Além das cantigas, nós vamos ter como produções literárias típicas do trovadorismo as novelas de cavalaria, que tratavam muitas vezes de fatos heróicos e de aventuras de cavaleiros. As principais novelas de cavalaria foram as que tratavam de fatos heróicos da antiguidade clássica e as que tratavam do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. É interessante perceber uma coisa que o vestibular pode cobrar em relação às novelas de cavalaria. Há uma influência e inspiração na atualidade, na contemporaneidade, nessas novelas de cavalaria. Uma inspiração constante de vários filmes, de várias dramaturgias, de vários livros, telenovelas, séries e muito mais em relação a essas novelas de cavalaria. A grande questão também é que jogos, muitas vezes games de RPG, enfim, games, são inspirados em novelas de cavalaria. Tratam esses fatos heróicos, essas aventuras, essas jornadas de cavaleiros na contemporaneidade. Então, basicamente, pessoal, esse é o trovadorismo. Não tem muito segredo. São apenas dois tipos de produções literárias, cantigas e novelas de cavalaria, e é sobre elas que o vestibular vai cair em cima, se ele for cair, entende? Indo para humanismo, a gente vai entender que é um período transicional. O humanismo é a transição na literatura entre Idade Média e Renascimento cultural. Aquela explosão de artistas, pintores, escultores, arquitetos, tudo que tem no Renascimento é antecedido por um período do humanismo. Não chega a ser uma escola literária, um movimento firmado, mas é um momento literário muito caracterizado pelas poesias palacianas. Diferentemente das poesias que a gente acabou de ver no trovadorismo, que eram as cantigas, as poesias palacianas, elas não são acompanhadas de um esquema musical. Elas não são declamadas no Palácio Feudal a partir de instrumentos musicais. Elas são elaboradas para terem ritmo e musicalidade, ou seja, elas vão ter rima, elas vão ter um padrão um padrão poético, mas elas não vão ser acompanhadas de um violão, elas não vão ser acompanhadas de algum tipo de instrumento musical. Então, portanto, a poesia palaciana ela vai exigir muitas vezes uma elaboração muito maior por parte do poeta. Lembrando que o que tem de comum entre a poesia trovadoresca, que são as cantigas, e a poesia palaciana é o fato de ambas serem declamadas no palácio feudal, ambas serem declamadas nos castelos, ou seja, vão estar
muitas vezes associados ao entretenimento da nobreza. Mas há uma diferença. A poesia trovadoresca é acompanhada de música e a poesia palaciana não é acompanhada de música. Ela é mais elaborada. Além disso, nós vamos ver no humanismo o seu grande expoente, que é Gil Vicente, o dramaturgo Gil Vicente. Gil Vicente não é só um ápice dentro do humanismo, mas ele é um ápice de todas as dramaturgias que já existiram na história. Ele está em patamar de igualdade facilmente com William Shakespeare, por exemplo. Gil Vicente, dentre as suas principais obras, ele escreveu O Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. São duas obras muito famosas dele e que são críticas a maus costumes, como costumam ser, como geralmente são as suas obras, são críticas a maus costumes da sociedade que é dominada pela Igreja Católica. Muitas vezes, Gil Vicente não traz uma crítica radical, ele não radicaliza a sua peça teatral. Ele não faz da sua peça teatral apenas uma crítica, apenas uma crítica do início ao fim. Ele critica nas entrelinhas. E para isso ele usa do maniqueísmo. O que seria isso? Ele usa do dualismo religioso. Muitas vezes ele traz o bem materializado em um anjo, materializado em Deus, e o mal que é materializado na figura do diabo, que é materializado na figura do demônio. E é a partir disso que ele gera sua crítica à igreja, ele gera sua crítica à sociedade. Ele critica os valores, os princípios, que talvez não deveriam estar sendo adotados como princípios. Um detalhe que eu não comentei com vocês, pessoal, é que nesse período do humanismo, ele inclusive tem esse nome de humanismo porque o teocentrismo, ou seja, colocar Deus no centro de todas as coisas, começa a ter um declínio e começa a surgir uma maior valorização das condições humanas de produção de conhecimento, de produção de riqueza, de produção de arte. Então, essa maior valorização da razão humana, da ação humana e de todas as condições, faculdades humanas, nós vamos chamar de humanismo, E muitas vezes ele pode ter uma vertente um pouco mais, vamos dizer assim, radical e ser chamado de antropocentrismo. Mas esse período transicional, literário, histórico, é chamado de humanismo. Tudo bem? E, portanto, falando em humanismo, vamos lembrar de duas produções literárias que eu acabei de dizer para vocês. As poesias palacianas, as quais parecem muito com as poesias trovadorescas, aquelas cantigas que eu comentei, mas com o detalhe de que na poesia trovadoresca eu vou ter um esquema musical e na poesia palaciana eu não terei, e o teatro do grande dramaturgo português Gil Vicente, aquele teatro com crítica a essa sociedade clerical. Beleza? Tá tudo certo? Chegando na nossa última e mais importante escola literária de hoje, nós vamos ter o classicismo, um período correspondente ao famoso Renascimento cultural, caracterizado principalmente pela supervalorização dos elementos greco-romanos, dos elementos da antiguidade clássica, gregos e romanos. Acontece que nesse momento da história, nesse momento da literatura, princípios que nunca antes foram colocados, enaltecidos, destacados, vão começar a ser, como o humanismo, a valorização das ações humanas, da razão humana, que aí nós já vamos ter uma outra característica, que é o racionalismo. Vamos ter o cientificismo, que é essa valorização da ciência, da evolução científica, das experiências, do experimentalismo. Nós vamos ter representando o cientificismo no Renascimento, não na literatura, mas nós vamos ter como representação
do contexto histórico-científico Copérnico e Galileu Galilei, né, com o heliocentrismo e tudo mais. Além disso, nós vamos ter o hedonismo, que nada mais é que o enaltecimento do prazer humano. Nós vamos ter o individualismo, porque nós estamos tratando de um contexto histórico com o surgimento e a autoafirmação de uma nova classe social comerciante, que é a burguesia, certo? E vamos ter também como princípio o universalismo, que é essa forma de tratar temas universais, temas que não precisam de estar em um tempo, em um espaço específico para que façam sentido. Outra característica muito importante e presente nesse momento histórico é o antropocentrismo, ou seja, o homem está no centro de todas as coisas. Acontece que a arte renascentista ela não quer romper com os temas religiosos, ela quer associar os temas religiosos com temas humanos, com temas profanos e carnais. O antropocentrismo muitas vezes é radical e só coloca o homem no centro de todas as coisas. E muitas vezes a arte não faz isso, né? A arte ela é mais humanista, ela só associa o humano a temas religiosos. Então, muitas vezes, questões podem trazer antropocentrismo como característica da arte renascentista, mas eu diria que um adjetivo melhor para a arte renascentista seria humanista, né? Que valoriza o humano, mas não rompe totalmente com a religião, com o teocentrismo. Indo adiante, nós vamos ver que a burguesia cada vez mais se firma como uma classe social promissora. E por isso ela passa a financiar a arte renascentista. Como assim? Ela passa a pagar artistas, pintores, poetas, escultores, arquitetos para fazerem encomendas particulares e pessoais. Muitas dessas encomendas eram feitas não só por burgueses, mas por cargos clericais, por papas, por padres que pediam, solicitavam por pinturas nos tetos das capelas, das catedrais. Acontece que essa prática ficou conhecida na história como mecenato. Esse financiamento, em geral burguês, ficou conhecido como mecenato. E os financiadores como mecenas. Uma obra exemplar dessa prática de mecenato é o casal Arnolfini. Vou deixar aqui. A gente pode perceber que é um casal burguês. Na verdade, o senhor Arnolfini fez essa encomenda pessoal para que pudesse colocar na sua residência particular. Ele era um rico comerciante e ele financiou essa arte de um artista belga chamado Jan van Eyck. Um outro exemplo da prática de mecenato no período renascentista é a Criação de Adão, uma obra de Michelangelo que compõe um trecho da Capela Sistina e que foi encomendada por um altíssimo cargo clerical, o Papa Júlio II. Em termos de poesia e de literatura propriamente dita, nós vamos ter um grande representante nesse período, Luís Vaz de Camões, um poeta conhecido por seus maravilhosos sonetos, ou seja, por um destaque no gênero lírico, e também conhecido no gênero épico por Os Lusíadas, uma epopeia que facilmente pode ser colocada no mesmo patamar de igualdade com as maiores epopeias do mundo, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Acontece que Os Lusíadas é tão famoso e tão importante assim porque constitui um marco na história. Ele narra um fato não só heróico para o povo português, um fato patriótico para o povo português, mas um fato que é de muita relevância na história geral. Ele marca o pioneirismo português na expansão marítima, nas grandes navegações. Na verdade, os Lusíadas
trata em específico da viagem de Vasco da Gama às Índias Orientais, mas ele representa a expansão marítima da história geral. Quanto aos sonetos, Camões pode ser considerado um dos maiores sonetistas de todos os tempos. Seus sonetos possuem rima, os versos são devidamente metrificados e possuem um rigor formal altíssimo. Duas características primordiais dos sonetos camonianos são aquele universalismo que eu tinha comentado com vocês como característica geral do Renascimento e o neoplatonismo, que é uma adaptação das ideias dualistas do filósofo grego Platão. Ele fala, no caso Platão fala, sobre o mundo ideal e o mundo carnal, o mundo sensível. Camões pega essa ideia e adapta para o amor ideal, ou seja, o amor espiritualizado, e o amor carnal, o amor profano. Entende? Além de tudo isso, no classicismo, ainda há a pintura renascentista, a qual foi fruto e consequência de estudos de perspectiva, de estudos que trabalharam como podemos representar a realidade tridimensional no plano, e de novas técnicas que foram surgindo a partir de cada artista plástico que representava o seu estilo na pintura. As formas mais fáceis de lembrar dos pintores mais famosos do Renascimento é recordar os 4 tartarugas ninjas daquele desenho infantil: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael Sanzio. Leonardo da Vinci, mediante o uso de simetria, de perspectiva e de uma técnica pessoal chamada de esfumato, ele fez grandes obras que, inclusive, até os dias atuais, são aclamadas pelo mundo inteiro. Mona Lisa, A Última Ceia, são exemplos dessas impetuosas, não tem nem adjetivo, obras que ele fez. Não podemos deixar de salientar também as fantásticas esculturas realizadas por Michelangelo nesse período, Davi e Pietà. Então, pessoal, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido bastante nessa aula. Eu tentei simplificar ao máximo e eu estou me dispondo, mais uma vez, como em todas as aulas eu fiz, a tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, a reiterar qualquer coisa. Fiquem à vontade. Vocês têm meu contato e tudo mais. A grande questão é que eu vou deixar para vocês, no grupo do Paralelos, mais uma lista de exercícios sobre esse conteúdo, com gabarito e com resolução. E além disso, também vou deixar um material de apoio para que vocês possam estar consultando e fixando ainda mais esse conteúdo. Na verdade, é um material de apoio que eu fiz depois dessa aula, então ele vai estar muito baseado nessa aula que eu dei. Pode inclusive substituí-la. Beleza? Abraços!